Pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo Café com Segurança, sem o café, mas estamos na segurança. E o tema de hoje é falar sobre um assunto bastante polêmico, um assunto que gera muita dúvida, tanto por parte do trabalhador como do empregador. É sobre a comunicação de acidente de trabalho, a CAT. Então nós vamos desenvolver esse tema, vou tentar falar sobre esse tema que é tão amplo em alguns minutos e contar alguns casos, verídicos aqui que acontecem em nossa consultoria. Beleza? Ô editor, solta a vinheta. Pessoal, a comunicação de acidente de trabalho, a CAT, existe uma legislação específica da Previdência Social que trata sobre o tema, tá? Eu não vou entrar aqui no mérito de número de legislação, de data, nada. Mas a comunicação de acidente de trabalho está previsto uma legislação do INSS que vai dar a garantia ao trabalhador de alguns direitos em caso de acidente de trabalho, tá? Quem pode abrir a CAT? A prioridade de abertura da CAT sempre vai ser do empregador. Ou seja, a Previdência ela diz o quê? Quem tem que abrir a CAT é sempre o empregador, tá bom? Ah, mas o empregador ele não reconhece aquele acidente como sendo do trabalho e causa um conflito entre empregador e trabalhador, que o empregador acha que não é um acidente, o trabalhador acha que é acidente. Quem mais poderia abrir essa CAT? Poderia ser aberta pelo sindicato de classe, tá? Poderia ser aberto pelo próprio segurado do INSS, que é o próprio trabalhador, e também poderia ser aberto por uma autoridade pública. Quem que é autoridade pública nesse seara? Polícia, um delegado, um oficial da polícia militar, então seria uma autoridade pública. Gente, não me vá chegar no quartel da polícia pedindo para abrir uma CAT que ele nem sabe o que é isso. Ele não vai te abrir, tá bom? Tô sendo sincero aqui, tá? Não vai chegar na delegacia lá pedir pro delegado abrir uma CAT que ele nem sabe o que é isso. Tá bom? Então, mas são itens que estão na legislação, tá lá na legislação previdenciária com relação ao acidente de trabalho. O que acontece com o empregador se ele não abrir uma CAT e chegar lá uma CAT aberta pelo próprio segurado ou pelo sindicato, que é o mais comum, tá? Ele poder e o INSS reconhecer esse acidente como sendo de trabalho, possivelmente a empresa será penalizada. Será notificada pelo INSS por que ela não abriu a CAT para o segurado dela, para o empregado. Então ela poderá sofrer algumas sanções, tá bom? Em contrapartida também, se por acaso o trabalhador ele abre uma CAT e a empresa não reconhece como sendo acidente de trabalho, a empresa ela tem 30 dias para recorrer dessa CAT junto ao INSS. E aí ela vai gerar um processo, vamos dizer assim, administrativo, onde ela vai descrever o porquê que aquilo ali não é um acidente de trabalho, encaminhar isso para a Previdência Social, e a Previdência Social ela vai ver se acata ou não aquilo que a empresa disse. Então são vários fatores que podem influenciar, mas 99,9% dos casos as CATs elas são abertas pela empresa, tá bom? Agora, o porquê da importância de abrir uma comunicação de acidente de trabalho? Para garantir alguns direitos do trabalhador. Primeiro direito, se o trabalhador ficar afastado acima de 15 dias, ao retornar ao trabalho, ele terá direito a 1 ano de estabilidade após esse retorno, tá? Gente, vamos deixar claro aqui, afastamento superior a 15 dias por acidente de trabalho, tá bom? Até 15 dias, quem paga ao trabalhador é a empresa. No 15º dia, do 16º dia em diante, vamos dizer assim, passa a ser obrigação da Previdência Social pagar esse acidente de trabalho, tá bom? Esse afastamento por acidente de trabalho. Um outro direito é que a empresa ela é obrigada a continuar contribuindo com o INSS durante o período de afastamento, ou seja, esse afastamento ele não vai interferir na aposentadoria especial. Vou dar um exemplo aqui, eu estou jogando bola, eu quebro a perna. Eu vou ficar 2 anos afastado, até 15 dias por acidente, por auxílio doença, tá pessoal? Estou jogando bola na minha vila. Então eu fico afastado por 2 anos, até o 15º dia até o 15º dia a empresa paga, do 16º dia em diante quem vai bancar esse salário do segurado é a Previdência. Porém, por ser um auxílio doença, a empresa não é mais obrigada a pagar o INSS, ela deixa de pagar.
Então você fica como sendo segurado do INSS. E esses 2 anos que você vai ficar afastado, isso não vai contar para sua aposentadoria. Por quê? Porque você deixou de contribuir para o INSS. Já no caso do acidente de trabalho, você ficou 2 anos afastado, a empresa continua contribuindo. E isso vale para a aposentadoria especial. Desculpa, estou com a aposentadoria especial na cabeça aqui. E isso vale para garantir a sua aposentadoria, porque vai estar computando como se você estivesse trabalhando, tá? Então esse é um outro benefício que o segurado do INSS tem com relação à CAT. Por isso a importância da abertura da CAT em um acidente de trabalho, tá bom? Gente, eu tô no trecho aí há muitos anos e a gente já passou por inúmeras empresas e por inúmeras situações. As empresas costumam abrir acidente de trabalho para tudo? Não abrem, entendeu? Eu posso abrir uma CAT por um acidente sem afastamento? Posso, né? Eu posso abrir uma CAT por sem afastamento. Tem algumas empresas, pessoal, que às vezes o cara cortou o dedo, um cortinho de nada. Ah, não vou abrir CAT e tal, não sei o que lá. Meu, isso é prerrogativa da empresa, entendeu? É um risco, porque existe um requisito legal que obriga a empresa a abrir uma comunicação de acidente de trabalho para o INSS por qualquer acidente de trabalho. Mas a Previdência Social está preocupada com o acidente de um corte de dedo e o cara ficou 2 dias afastado? Não está preocupada com isso, pessoal. Por quê? Porque isso não está interferindo para a Previdência, porque quem está pagando esse afastamento é o trabalhador. Entendeu? Então, durante esse período da minha trajetória profissional, a gente percebe o quê? Que a Previdência ela só se preocupa com afastamento superior a 15 dias. Por quê? Porque vai mexer no bolso dela. Porque são acidentes graves. Entendeu? Então, gente, mas mesmo assim eu sempre oriento os meus clientes. Olha, cuidado, porque se ocorrer um agravamento desse acidente inicial, você vai ter problema com o trabalhador. Por quê? Porque existe uma prerrogativa de uma abertura de CAT, a CAT inicial. Então vamos supor, dar um outro exemplo aqui, pessoal. Eu torci o joelho, tá? Fui descer de uma escada e torci o joelho. E aí eu vou no médico, o médico me dá um remedinho. Ah não, só foi uma torção. Me dá um remedinho lá pra sei lá, relaxante muscular, eu tomo aquele remedinho, volto a trabalhar depois de 5 dias e aquela dorzinha continua me incomodando. Mas eu tô trabalhando e aquela dorzinha tá me incomodando. Eu tô trabalhando e aquela dorzinha me incomodando. Chega um momento que eu vou no ortopedista. Chego lá, o ortopedista fala, viu, mas você tá com rompimento no ligamento do joelho. Aí o que eu vou falar? Puxa vida, então foi daquela torção. E aí o que acontece? Eu tenho uma CAT inicial. O que a empresa vai fazer? Ela vai fazer uma reabertura de CAT. Por quê? Porque um rompimento no ligamento é grave. Vai ter que passar por cirurgia. Fatalmente esse cara vai ficar afastado por mais de ano. Entendeu? E não é justo que esse trabalhador ele seja afastado por um auxílio-doença. Eu tenho que linkar, que relacionar esse rompimento do meu ligamento com aquele acidente que aconteceu quando eu estava descendo a escada e torci o joelho. Aí eu faço o quê? Uma reabertura de CAT. E aí eu vou ter todos os direitos garantidos para aquele trabalhador. Entendeu? Então por isso que eu falo. Às vezes é uma coisinha simples e a empresa fala, ah não, eu não vou abrir CAT, isso aí é muito simplesinho. E aí ocorre um agravamento. E aí como é que vai ficar? O trabalhador vai ficar desamparado? Porque eu não tenho uma CAT inicial com esse histórico. E em contrapartida eu não posso fazer o quê? Uma reabertura dessa CAT. Tá, pessoal? Então o que eu oriento as empresas? Façam CAT. Porque às vezes qual que é o grande impedimento que as empresas têm com relação à abertura de CAT? O pessoal vai falar, mas isso aí vai me penalizar no meu seguro acidente de trabalho, eu vou ter que pagar mais. Falei, gente, não, pessoal. O que acontece? Existe 2 indicadores que a Previdência ela observa para fazer o quê? O agravamento do valor pago pelo acidente de trabalho. Primeira coisa, o que é? É a frequência. E a segunda coisa, o que é? A gravidade. Então são os 2 indicadores do acidente de trabalho, frequência e gravidade. Entendeu? Muitas vezes eu posso ter uma empresa que a frequência de acidente de trabalho é grande, porém a gravidade é baixa. Isso não vai interferir na porcentagem do seguro acidente de trabalho.
Então por isso que não vai ter problema eu ficar abrindo várias CATs com 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 dia, nem 1 dia, né, sem afastamento, entendeu? Isso não vai interferir no seguro acidente de trabalho. Mas aí o que acontece? Eu tenho uma empresa que eu tenho uma frequência baixa, porém, quando eu abro o CAT são acidentes graves. Então a minha gravidade é alta, aí a Previdência ela vai ficar esperta. Opa, espera um pouquinho, aquela empresa ela tem poucos acidentes, porém quando tem é grave. Né? Então a gravidade ela está muito mais relacionada com a questão das porcentagens pagas para a Previdência Social pelo acidente de trabalho do que pela frequência. Então se eu abrir 500 CATs com frequência baixa, isso não interfere. Entendeu por quê? Porque isso não está mexendo no bolso da Previdência. Agora eu abri 2 CAT no ano, 3 CAT no ano, com afastamento de 3 meses, 4 meses, aí isso vai interferir, entendeu? Na porcentagem paga pelo acidente de trabalho à Previdência Social. Tudo bem, pessoal? Então é por isso que eu oriento sempre a empresa a abrir a CAT, mesmo sendo um acidente leve. Tudo bem? Então nós falamos aqui sobre quem pode abrir a CAT. Nós falamos aqui da gravidade e da frequência, nós falamos aqui da CAT inicial e da reabertura de CAT e da CAT sem afastamento, entendeu? E eu também quero falar aqui para vocês um outro problema que é muito chato, que é as 24 horas que a empresa tem de prazo para a abertura da CAT após o acidente. Gente, dificilmente a empresa consegue cumprir esse prazo. Dificilmente, é raro às vezes que o trabalhador sofre acidente, a empresa já vai e abre a CAT. Por quê? Porque às vezes a empresa não fica sabendo, a produção leva o cara para o hospital, entendeu? Depois de 2 dias que a empresa fica sabendo, ou no outro dia que a empresa fica sabendo. E principalmente o trajeto, né? Que às vezes o cara vai internado, o familiar não avisa nada para a empresa viu, o rapaz não veio trabalhar, aconteceu, ele caiu da moto. Passaram as 24 horas do prazo estabelecido pela legislação para abertura da CAT. Entendeu? E aí, como é que faz? Aí a empresa ela vai ter que justificar o porquê que ela não está cumprindo esse prazo de abertura da CAT. Entendeu? O trabalhador não comunicou, entendeu? O trabalhador ficou internado só agora que eu fiquei sabendo. Então existem vários fatores, né, que podem interferir. Por isso que esse prazo de 24 horas para abertura da CAT, ele é um prazo que muitas empresas não conseguem cumprir. Mas eu nunca vi nenhuma empresa ser penalizada por isso, viu, pessoal? Então vale a pena abrir mesmo fora do prazo, é importante abrir a CAT e fazer essa justificativa aí com relação a essa abertura. Mas eu volto a falar de novo, abra a CAT, entendeu? Por quê? Porque é um direito do trabalhador e uma obrigação da empresa fazer essa abertura. Tá, pessoal? Então, às vezes o trabalhador também ele é muito resistente à abertura, porque acha que ele vai ficar manchado na empresa, fica com vergonha às vezes de querer dizer para a empresa que não abriu a CAT, tá? Então comunique a empresa. Você, trabalhador que sofreu um acidente de trabalho na empresa, comunique, tá? Por quê? Porque a empresa ela tem que estar sabendo. Vou contar casos comuns que acontecem aqui na empresa que às vezes não tem como a empresa abrir. Vamos dar um exemplo. Eu sou, de novo, a minha escada, tá? Eu falei a primeira coisa da escada, eu vou falar de novo. Eu estou fazendo uma manutenção na empresa, escorreguei da escada e torci o meu joelho, né? Aquela vez eu falei do joelho, vamos falar do joelho de novo. Eu torci o meu joelho. Continuei trabalhando, porque meu sangue estava quente e tal, aquela torcidinha não interferiu, continuei trabalhando. Aí eu vou para casa na sexta-feira, à noite, meu joelho incha. Chega no sábado, eu vou no médico. Chega no médico, o médico fala assim, você teve uma torção, ou ele já diagnostica com um rompimento no ligamento do joelho. Aí você chega na empresa na segunda-feira com aquele puta gesso, apoiado numa, como que chama, muleta, né? E vai falar para a empresa, olha, eu sofri um acidente na sexta-feira na empresa. Aí a empresa vai falar para você o quê? Você comunicou isso para quem? Quem viu esse acidente? Aí você fala, então, mas eu estava trabalhando sozinho, eu não vi. Gente, nessa situação a empresa ela pode ficar com as mãos amarradas para abrir a sua CAT. Por quê? Quem que garante que você não rompeu esse ligamento do joelho jogando bola no campinho da vila? Entendeu? Se pelo menos você comunicou alguém, pro seu chefe, pro bombeiro da empresa, pra enfermaria, que você torceu esse joelho, opa, tá documentado. Chegou no sábado, agravou, na segunda-feira a empresa abre a CAT.
Por quê? Porque você se acidentou na sexta-feira. Então, passou as 24 horas de prazo, não tem problema, é o final de semana. Segunda-feira a empresa vai lá, abre a CAT e está garantindo seus direitos. Agora, se ninguém viu, você não comunicou para ninguém, só você e Deus ficou sabendo, cara, a empresa ela pode se negar nesse caso sim abrir a CAT. Fala, olha, você me desculpa, eu tenho um prazo de 24 horas para abrir a CAT e nada me garante que você se acidentou aqui dentro da empresa. Como que eu vou conseguir comprovar isso? Não estou dizendo que isso vai acontecer com você, tá? Mas pode ser que a empresa ela alegue dessa forma. E se ela alegar, ela não está no todo errado. Porque precisa ter o quê? Algumas garantias, testemunha para realmente saber que o acidente aconteceu dentro da empresa. Tudo bem, gente? Então, basicamente, eu acho que é isso, né, com relação à CAT. É um assunto, como eu disse para vocês, que é muito extenso, muito complexo, muito delicado, vamos dizer assim, e que mexe com o direito do trabalhador. Então, se você tiver alguma dúvida, pode perguntar. Coloca lá embaixo aqui do vídeo, na descrição do vídeo, dúvidas que você tem. Você sofreu um acidente de trabalho e não abriu sua CAT, e agora? Como que você vai lidar? Como você vai convencer a empresa que você tem que abrir a CAT? Por que você não quer abrir a CAT? Você tem medo de abrir a CAT? Entendeu? Então façam comentários, perguntem que eu sempre respondo. Chegou a notificação lá que tem uma pergunta, um comentário, eu vou lá e já respondo, tá? Se não respondeu eu, responde o Leandro, né, o meu filho. Então a gente tá sempre antenado no nosso canal. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, passe esse vídeo para alguém que tenha interesse nesse assunto, entendeu? Para poder ficar bem claro tudo isso. Beleza, pessoal? E se você não concorda com alguma coisa que eu fiz também, que eu falei, olha, tô mexendo até no microfone aqui. Que eu falei, escreve também lá também no comentário, Marcelo, me desculpa, mas isso aí que você falou não procede. Aí a gente vai tentar rever e se for o caso eu gravo um outro vídeo fazendo uma retificação. Tudo bem, gente? Porque eu não sou o dono da verdade, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui e vamos que vamos!